igreja também. Temos 2 filhas, a Lucy de 5, a Lizzie de 3, e está chegando a Lara, que é a bebezinha que chega em dezembro agora também, aí para estar alegrando mais a casa. E para quem estava do começo que eu falei, né, outro dia um missionário falou para mim que 2 filhos é só manter o que já tem, 3 que é multiplicar para cumprir o mandamento bíblico, né, mas brincadeiras à parte aí, né, para mexer mesmo com a vida espiritual, física e emocional do pai, pastor, né, e por aí vai também, né, então não é fácil também, né. Tô na igreja ali, eu tô há 15 anos na PIB de Curitiba, meus pais eram da Igreja Batista do Bacaxeri, lá que eu me converti, aceitei Jesus, comecei a aprender a liderar, liderei adolescentes lá junto com o pastor Caio Botega, que hoje está na Itália, e com 15 anos, mais ou menos, que a gente foi ter um tempo fora. Meu pai assumiu uma igreja em Miami, a gente ficou 6 meses lá, e quando voltamos ele foi para a Igreja Batista do Afonso Pena, mas naquela época ele era empresário, então ele fazia as 2 coisas, e só nessa época que ele virou integral, e eu fiquei lá ajudando ele numa igreja que, quando ele assumiu, tinha 150 pessoas, e ele ficou 10 anos, e quando ele saiu da igreja para ir para o campo missionário, a igreja estava com 800 pessoas, nos 10 anos que a gente ficou lá também, né? Foi um tempo muito especial de Deus, de aprender muita coisa também. Então, às vezes o pessoal olha lá para mim, ou para a PIB de Curitiba, eu sou pastor de igreja grande. Gente, eu já fui de igreja pequena, média, grande, congregação, pão de pregação. Meu pai fez seminário quando eu era pré-adolescente, então ele assumiu o trabalho de um pão de pregação, que depois virou uma congregação da Igreja Batista do Bacaxiri, na cidade de Colombo, que é a região metropolitana, que é aquela realidade bem batista. Tinha um terreno, construíram uma igrejinha de madeira, a igreja cresceu, você constrói a igreja por cima da igrejinha de madeira, porque não pode parar o culto também, né? E aquele, entre as entradas e ofertas, até conseguir construir leva tempo, então, né, viveu todo esse processo também, né, dessas coisas. Então, assim, só para você entender um pouquinho do contexto, sou formado em teologia, né, tá por causa do seminário, mas antes de teologia eu fiz relações internacionais, sou formado também em relações internacionais, pela Unicuritiba aqui, na nossa cidade, e eu tinha um sonho de ser embaixador, na verdade, né, mas um dia Deus falou para mim que eu não podia ser embaixador porque ele tinha coisas maiores para mim, mas eu nunca imaginei que o que ele tinha maior para mim, e não é nem só o pastorado, é ser embaixador do reino de Deus, que é muito melhor, que eu ser embaixador do Brasil não é fácil, né? Então tá melhor ser de Jesus mesmo, porque tá, glória a Deus por isso. E já fica a primeira lição de hoje aí, do hashtag do pastor aqui, que é: Deus, ele conhece o nosso coração, os nossos sonhos, e ele tem vontade em realizar os nossos sonhos. A única diferença é que a gente não sabe, né, enquanto está vendo o processo, se o sonho vai ser realizado do nosso jeito, e normalmente é realizado do jeito dele, não do nosso, na verdade. E o jeito dele sempre é muito melhor do que o nosso próprio. Além do trabalho com a juventude aqui, gente, eu escrevi já 6 livros, e estou nos desafios agora de escrever livros para crianças. Nesse exato momento, eu estou escrevendo mais 2, terminei mais um de criança, e estou escrevendo mais 2 livros agora para jovens e para a igreja, mas está difícil de conciliar a falta de tempo. Estou aqui no lugar em casa, que é o escritório que eu tinha, na verdade, porque vai ser o quarto da bebê, né? Então, já viu, pintei esses dias aqui já, estamos reformando, arrumando, então, né? Tá difícil de conseguir achar tempo para terminar os novos livros aí também, né? E logo, logo também espero aí que vai sair logo também um livro só de trabalho com juventude, em cada faixa etária, como é que a gente faz para poder ajudar. E queriam gravar um curso aí para abençoar o Brasil todo aí também, em nome de Jesus, né? Tudo aquilo que Deus coloca sobre nós tem que transbordar e abençoar mais gente. Já é a segunda lição já também, já guarda aí no coração, né? Para facilitar. Mas, além de tudo isso, né? Tenho também liderado, junto com outros pastores, uma liderança plural e não singular, um movimento chamado Semana de Avivamento, que é um movimento de unidade entre igrejas de várias denominações de uma mesma cidade, que começou em 2012, e hoje, que começou em Curitiba, e hoje nós estamos em 110 cidades e 12 países. E a ideia do movimento simplesmente é gerar amizade entre pastores de juventude ou pastores de uma mesma cidade. E esse movimento de unidade é muito simples, é mesa, são reuniões, faz 4 reuniões por ano em cada cidade, e o responsável é a pessoa da cidade. Nós nem vamos nesses lugares, porque não tem como, somos pastores também de igreja local, né? Não é o nosso ministério no sentido de chamado para poder estar viajando no Brasil inteiro fazendo isso,
E aí Deus vai trabalhando os corações de unidade, a gente começa. Então a gente está aí, né, desde Curitiba, São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, mas tem muita cidade pequena que participa também. Por exemplo, uma cidade chamada Dois Vizinhos, interior do Paraná. Eles fazem já, faz um tempo, os nomes da cidade diferente, né? Porque era tão pequeno que era um vizinho do outro virou cidade depois, gente. É por isso aí, tá? Ou Cachoeirinha, não, Cachoeirinha não começou. Tem outra cidade chamada Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Mas lá tá para começar. Mas é porque tem uma cachoeira pequena e ficou o nome da cidade, ficou Cachoeirinha, né? O pessoal é muito criativo, né? Mas o. E aí, nesse movimento, que a gente, depois que é gerada essa amizade toda, o pessoal, a gente propõe dele organizar junto conosco, na terceira semana de julho, um evento chamado Semana de Avivamento, com cultos durante uma semana, começa na segunda-feira e vai até sábado. Só não fazendo domingo, que mexe com o dia do Senhor, mas mais pesado que isso, mexe com os pastores sênior, então é melhor deixar até lá, até sábado é mais sábio, para evitar problemas também, né? Então a gente. E aí na segunda-feira, por exemplo, o culto é na Batista, o pregador da Luterana e a banda é de uma igreja pentecostal, gente. É um negócio, é o céu, é um negócio bem diferente. Depois você pode procurar aí na internet, Semana de Avivamento, pega os vídeos lá. Já fizemos alguns cultos em estádios, e um deles em Curitiba aqui teve 5.000 conversões no mesmo dia. Então, só para vocês entenderem um pouquinho aí das loucuras da que a gente está realizando, tá? Tenho também feito uma mentoria com a Jéssica, né, da JBB, e na JBB era para eu estar em Brasília hoje, na verdade, até, né, que está tendo encontro lá, mas eu precisei dar uma segurada, até falei com ela já, tá, pastor, todos os pastores também querem dar a gente nesse processo, com vários projetos que estamos desenvolvendo. Eu devo ter esquecido de mais alguma coisa, mas aí, né, já tá bom, o currículo tá grande demais já, né, já tem muita coisa para fazer. Mas a ideia, gente, eu não gosto de falar muito de mim, tá? Mas eu estou falando tudo isso para você ver a loucura que é a agenda, tá? Eu até quero mostrar para vocês aqui, ó, para vocês terem uma ideia. Deixa eu só apresentar para vocês aqui um negócio. Espera aí. Espera aí. Deixa eu só mostrar aqui um negócio aqui da juventude aqui, ó. Tecnologia é uma vez, você deixa tudo aberto, na hora que você precisa, ele some as coisas, né? Mas tá tudo certo, gente, já vai chegar aí, já. Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui essa apresentação? Não, não. Com a tela toda já, né? Deu certo? Aí deu, tá? Muitos de vocês estavam conosco lá no Despertar, então viram um pouquinho da igreja ali e tudo mais, né? Só para vocês entenderem, quando a gente fala da juventude da igreja, a gente está falando, hoje a PIB está chegando no final do ano a 25 mil membros, tá? São 10 campos, mas o grosso mesmo, a maior parte está na nossa sede, que são 23 mil pessoas ali, tá? Então a gente precisou desenvolver um trabalho para segmentar as faixas etárias da igreja também. A gente não segmentou tanto os cultos, segmentou mais faixa etária, porque toda transição em igreja você perde gente. Então aqui, ó, o Flow, que são os adolescentes, tá? De 13 a 17, o culto é sexta-feira, e junto essas duas faixas etárias aqui, que é os universitários com os jovens, tá? A gente faz o mesmo culto no sábado, que são dois cultos, às 5 e às 7h30, para poder caber todo mundo também, o pessoal tá lá. Os jovens adultos, para nós, é mais para 40 a mais, e aí já tem uma questão de não ter casado, divorciado, às vezes até, né, viúvo, tudo mais. Os jovens casais, ele é uma área de suporte, ele está dentro aqui desses jovens, que é o Next, que a gente chama, e está debaixo da gente também o The Way, que é o culto em inglês, que são domingo, todo domingo, dois cultos simultâneos, ele é o culto da igreja, tá? Mas daí não tem faixa etária definida, é mais a questão de afinidade, tá? Tem vários projetos, não vou entrar, porque é mais para vocês entenderem um pouquinho das dinâmicas aí que a gente tem trabalhado, né, e tudo mais. Só, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui ó, diferente, só para falar para vocês. Tá, então, até aqui só. Mas o que eu queria mostrar para vocês só é um pouquinho dessa separação que a gente faz por faixa etária, tá? Cada faixa etária ali que eu mostrei para vocês tem um pastor, então eu estou liderando uma equipe de pastores hoje ali na igreja, são 20 pessoas e desses 28 são pastores, comigo 9, tá? Integrais no ministério. Então, a maior parte é obreiro, né, estagiário, então todos têm alguém de baixo para ajudar também, secretário e tal.
mas é porque é grande, são praticamente 7 mil e pouco, quase 8 mil jovens e adolescentes na igreja. Então, como é que se faz para trabalhar com tanta gente assim? E se for pensar proporcionalmente, é pouca gente para trabalhar com tanta gente também, né? Então, eu não quero, e por favor, a minha ideia falando sobre essas coisas, gente, não é ficar tentando impressionar, falar de número e tal, porque não é nem meu coração, tá? Na verdade, é mais para vocês terem uma ideia, para você ver o quão difícil é a gente poder ter uma rotina cada vez mais encaixada, né? A gente poder ter uma vida cada vez mais saudável, tanto nas nossas emoções, como no físico, como também no espiritual. Para quem está anotando aí, eu já quero começar a falar mais agora do tema e indicar um livro para vocês, que é um livro maravilhoso. Eu fiz com a equipe inteira aqui da Juventude Nossa e já usei ele em vários lugares. O nome do livro é Redimindo o Seu Tempo. A editora, acho que é a editora da Pilgrim, se não me engano, que também tem o aplicativo. Quem usa o aplicativo da Pilgrim, é muito legal o aplicativo, quem não usa aí. Aplicativo de livro que você compra e você tem acesso a milhares de livros gratuitos. Não, você paga a mensalidade, que dá, acho que é R$12,90, se eu não me engano, que está agora deles lá. E é um dos livros que está lá também. Então, vale muito a pena lá o livro. O autor é o Jordan Raynor, 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 tá? O legal, gente, é assim, ó, eu já li muito livro, já conversei com muita gente que vai falar não só sobre saúde física, emocional, produtividade. Aí você tem muito livro de hoje em dia até mais empresarial do que cristão e muito livro de autoajuda. Aí você vai ler os livros lá, não, agora eu vou ler o livro lá que tem o Clube das 5 da manhã. Agora você vai ler o livro lá, agora não, que agora veio uma modinha nova e surgiu uma teoria nova que se você acordar às 4 é melhor. Não, agora você tem que fazer. E você vai ter várias experiências e vários métodos e várias coisas que são colocadas por várias pessoas que testaram muito e para elas deu certo. E talvez para algumas pessoas funcione, mas não necessariamente vai funcionar para a gente, porque somos pessoas diferentes, né? A gente tem que aprender uns com os outros, crescer. E aí, esse autor, ele foi escrever esse livro porque ele estava frustrado, porque ele leu mais de 40 livros desses estilos de autoajuda, estratégias de produtividade e vida mais equilibrada. Ele não é pastor, ele é empresário, na verdade, né? E aí ele foi orar e falou assim: Deus, eu não consigo entender. Fala comigo e me mostra, então, como que eu posso gerir o meu próprio tempo, cuidar de mim, da minha família, ter uma vida mais equilibrada. E aí Deus falou com ele e falou: olha para Jesus. Como que Jesus lidava com a gestão do tempo, com as demandas, com a multidão que o procurava e tudo que surgia na época dele. E aí ele começou a se aprofundar mais na palavra e ele entendeu em Deus, né? 7 princípios para ter uma vida equilibrada, para fazer como Jesus faz, como que Jesus fazia para redimir o tempo dele, sendo alguém tão corrido e com tanta coisa para fazer, né, e mantendo ainda assim a sanidade, o controle, porque por mais que ele fosse Deus, tinha um lado humano também, gente, que tá aí, essa é a parte complicada, né, que a gente sabe muito bem porque não é fácil. Mas uma das coisas legais, gente, é porque no primeiro capítulo desse livro, ele vai falar que aquilo que é mais importante na nossa caminhada espiritual, na verdade, não é nem só o físico ou nem só o emocional e também não é o ministerial, tá? Eu queria trazer o primeiro princípio para quem é crente, que tem que aplicar, para quem é líder, então, é insubstituível, é que para redimir o tempo, você tem que passar tempo com o Senhor do tempo. Eu posso ensinar pessoas a fazer devocional, eu posso inspirar pessoas nessa área, mas eu não posso fazer por elas. Isso aí é pessoal. E quem não tem tempo com Deus, quem não tem tempo de leitura da Bíblia, de oração e tudo mais, gente, dificilmente vai crescer, espiritualmente falando, e dificilmente vai ser uma pessoa equilibrada, porque ela está com as prioridades totalmente erradas. Porque o mais importante é fazer da coisa mais importante a mais importante. E se a gente entende que o Senhor é o mais importante, porque Ele que vai à frente, Ele que nos ajuda, Ele que nos dá direção, Ele que nos abençoa, e por aí vai, que a gente está negligenciando, terceirizando, né, para relembrar um pouquinho quem estava lá no congresso da JBB em julho, coisas tão importantes, tá? Eu gosto muito do texto de Lucas, no capítulo 1, no versículo 19, quando o anjo Gabriel aparece para Isabel e Zacarias, os pais de João Batista, trazendo uma revelação, né, para os dois lá, no caso,
teve um momento separado, levar ele nesse ponto tá os dois, para dizer para eles que eles seriam pais mesmo com a idade já avançada. E aí é interessante porque João Batista faz uma pergunta para o anjo Gabriel, fala assim, mas o que você está fazendo? Ou seja, não é só quem é você, porque quando a gente se apresenta, né, para alguém, olha, eu sou fulano de tal do lugar tal, e normalmente a próxima pergunta é, mas o que você faz? Né? Quando está conhecendo outras pessoas que a gente nunca viu na vida. E o que ele estava perguntando para Gabriel não era só quem era aquele ser, né? Quem era aquele anjo. Ele estava perguntando o que ele estava fazendo, qual era o propósito. Tudo bem? Eu já vou lá com você, tá bom? E aí a resposta do anjo é muito interessante porque ele fala assim, olha, eu permaneço na presença e da presença eu trago uma mensagem para vocês. O interessante quando a gente fala sobre saúde do líder, né? Seja emocional, espiritual, física, tudo começa na presença. Porque eu posso ser alguém disciplinado, regrado e ter a parte física em dia. Posso até estar bem com as minhas próprias emoções, mas o mais importante é o espiritual, gente. Então, não é uma troca, eu não posso trocar uma coisa pela outra, né? Eu preciso ter o equilíbrio e também o que acontece, infelizmente, nas igrejas, né, pelo Brasil afora, e não apenas mérito dos batistas, é geral, 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 é que também tem muitos que daí só focam no espiritual e esquece o resto todo também, né? Porque o cuidado do templo do Espírito Santo, que é o nosso próprio corpo, é sim nossa responsabilidade. Porque tem gente que está negligenciando o cuidado do corpo, né, do templo, e aí tá ficando desesperado que o templo tá chegando a rachar, né, gente? Tem uns tempos com umas rachaduras complicadas aí, tá na hora de fazer uma reforma, colocar uns rebocos aí, né, dar um tapa, né, para dar uma melhorada aí na fachada, né, digamos assim, porque a gente não tá cuidando, gente. E aí passa os anos, passa a vida inteira não cuidando, e aí chega aquela hora assim, meu Deus, tô desesperado, Senhor, como é que o Senhor me abandonou? Porque agora tô com isso, com aquilo, e essa doença tal, porque tem coisas, gente, que não tem a ver com o nosso próprio controle, tem calamidades, tem enfermidades que nos encontram. Agora, tem outras que o nosso estilo de vida nos deixa mais propensos a ter ou não ter também algumas dessas coisas, né? Tá chegando duas mirins aqui, ó, peraí, ó, pessoal, já foram lá já. A diária da Oi, que elas ficam curiosas, né, cara, ver tudo, criança, não tem jeito, né, tá? Então, assim, ó, é muito interessante, gente, porque o cuidado do corpo, ele é essencial também. Deus não, Deus nos pediu, o Senhor coloca para nós, para a gente entregar a nossa vida, tá? Mas Ele nunca pediu para a gente perder tudo. Sabe o que é interessante? A Bíblia vai falar que, olha, eu não chamo vocês mais de servos, mas chamo vocês de amigos. É um nível diferente de profundidade, intimidade e tudo mais, porque não tem a ver só com servir, fazer, realizar, alcançar. Tudo isso é muito importante. Mas todas essas coisas sem a presença é o sucesso do fracasso. A gente se torna muito bem sucedido em coisas que Deus não nos pediu para fazer. Faz sentido? Tá parecendo Jonas, que estava lá como sacerdote super bem sucedido, mas aquilo que Deus pediu para ele fazer, ele não fazia, gente. O que adianta? E o sucesso do fracasso, ele é mascarado muitas vezes porque eu cuido da vida física e o shape tá bom. Porque eu tô, acredito que equilibrado com as minhas emoções, consigo pelo menos não passar do ponto, consigo talvez pelo menos não, né, não estourar com ninguém, sei lá, né? Tá, mas e o coração, gente, né? Deus tá vendo, Deus tá vendo o coração. Será que meu coração tá bem com Deus? Sabe por quê, gente? A gente tem uma tendência a buscar muito mais o resultado do que a presença, porque o resultado ele pode ser mensurado. O resultado físico, o resultado emocional, alguém que não está bem, né? E vai melhorando, então você consegue ver o resultado. Mas a presença é difícil de mensurar. Agora, quando tem alguém que chega, que é cheio da presença, todo mundo percebe. E eu não estou falando de coisas pentecostais aqui, meu irmão. Né? Não estou falando de língua, não, estou falando de gente, cara, uma pessoa que é cheia da presença. Gente, é uma paz, né?
É aquela pessoa que consegue se controlar, ela não se ira tão facilmente. Os frutos do espírito estão aflorando, gente, como nunca. É aquela pessoa longânima, aquela pessoa, né, amável, bondosa. Cara, você vai vendo cada um dos frutos sendo desenvolvidos. Porque se eu olhar para mim como simplesmente um ser humano e acreditar que na minha força de vontade, na minha experiência, talvez em recurso que eu posso contratar, é o personal trainer, é o psicólogo, e não tem nada de errado com essas coisas, são incentivo até, ambos, né? Mas tem questões, gente, que só vão ser resolvidas no secreto. Porque tem coisas que às vezes a gente está desequilibrado e não é só por causa do físico ou do emocional. O que está desequilibrado ou desalinhado é o nosso espírito. Está desalinhado com Deus muitas vezes, né? Porque assim, gente, quando vem uma situação, por exemplo, tá? A pessoa está enferma, a pessoa teve um burnout, a pessoa teve uma estafa, e aí ela começa a se cuidar. Meu Deus, agora eu vou dar um jeito para resolver, vou pôr a vida em ordem. Aí você entope a agenda de milhares de coisas para fazer, dá 2 semanas, parou tudo. E virou patrocinador do avanço da Smart Fit pelo Brasil, que você pagou adiantado, não vai mais depois também. E está crescendo com tanto investidor, patrocinador, que é um negócio impressionante, gente. Por quê? Tá? Porque não é prioridade pra gente. Porque aquilo que é prioridade, a gente vai atrás. Tô falando mentira, gente? Foi verdade, né? Aí, ó. Tá? Então, ó, eu acho tão interessante, porque assim, ó, a dinâmica ministerial, tá, na vida de um pastor, na realidade de um líder, né, voluntário, né, de juventude, de faixas etárias, de grupo ali na igreja, de ministério, em qualquer igreja fora aí também, ela é desumana. E ela sempre vai ser assim. Pensa nas dinâmicas que a palavra revela. Olha, cara, que crise que é, seja, mas será que na PIB de Curitiba lá também tem dificuldade em levantar líder com todo aquele povo lá? Tem, gente. As igrejas só mudam o endereço, gente. Às vezes só taca um pouquinho. É só isso que muda. O resto, gente, o percentual é muito parecido. Aqui também é o pessoal que não quer ajudar. Tem muita gente trabalhando, muita gente servindo e ajudando, mas a gente precisa de mais. Com você também, então. E qual que é a dinâmica do reino de Deus? Rogai ao Senhor da Seara para que envie mais trabalhadores, né? Ou seja, o que ele está dizendo é, sempre vai faltar, nunca vai ser suficiente. E por isso que a gente tem que sempre estar formando, preparando gente. Um dos maiores problemas da nossa saúde física e emocional, gente, é que a gente, de maneira um pouquinho mais prática, a gente tem um senso de super-herói, porque a gente quer resolver os problemas de todo mundo. Mas quando a gente resolve os problemas de todo mundo, a gente não resolve os nossos. Ou tem outras pessoas que têm muita dificuldade, sabe, de fazer o quê? Falar não. Só que quando a gente não fala não para ninguém, a gente fala não para as pessoas que são mais próximas da gente, que não mereciam alguns não os nossos, entendeu? Só que isso desequilibra, porque aí você pode ter um sucesso, elogios e números impressionantes ministeriais. Mas se você perder a tua família, você perdeu tudo. Será que está equilibrado mesmo? Essas emoções estão meio erradas. Sabe por que que é interessante a gente falar sobre isso? Porque nesse ponto, as nossas emoções, elas vêm daquilo que tem a ver com relação, né, ainda na cultura helenística, com relação ao coração, por exemplo, tá? Não o coração, órgão no sentido de vontade, assim, né? Sentimento. E é interessante porque a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso, as nossas emoções às vezes são enganosas. Meu irmão, a gente não anda por emoção, a gente anda pela palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ou farol em algumas versões aí também, né? E luz para os meus caminhos, é ele que guia, é ele que dá direção, é ele que faz. O problema, gente, é que muitas vezes a gente está entupindo as nossas agendas de compromissos e responsabilidades, mas uma agenda lotada de trabalho, de reuniões ministeriais, reuniões de igreja, conselho, assembleias e cultos e por aí vai, é maravilhoso. Você olha para aquela agenda e você se sente importante, porque você é uma pessoa ocupada. Mas uma agenda lotada não é sinônimo de alguém equilibrado. Na verdade, é sinônimo de alguém desequilibrado. E acho que vale uma reflexão para a gente. Cara, será que eu estou
naturalmente, né, alguns aí vão ter com certeza agendas bem intensas, dependendo da fase de vida, além de trabalho, igreja, estudando e outras coisas. Gente, são fases de vida, né? E às vezes é um evento, um projeto, aquele pré-acampamento, você está quase arrancando os cabelos, que os meninos nunca faz inscrição antes, na hora H, querem fazer 50 inscrições, vai ser contratado tudo antes, e você vai dar um jeito para levar todo mundo. Você viu como não muda tanto assim as igrejas? Gente, é a mesma coisa, gente, não tem jeito. Então, assim, o interessante é a gente olhar, gente, tá? Porque o principal lá de Lucas, capítulo 1, versículo 19, que o anjo Gabriel vai falar, ó, eu permaneço na presença. Porque é da presença de Deus que vem a direção, é da presença que vem a estratégia, é da presença que vem a próxima mensagem, é da presença que vem tudo aquilo que a gente precisa, até equilibrar e alinhar o nosso coração e as nossas emoções, porque que negócio mais difícil. Outro dia eu estava lendo uma pesquisa que dizia que, para que a gente possa ter uma conversa mais profunda com alguém, a gente precisa conversar com essa pessoa pelo menos 7 minutos para daí sair da superficialidade e partir daí para algo mais profundo, tá? Só que, gente, quantas vezes a gente tem conversa assim com uma pessoa, amigos nossos e próximos que está tentando ajudar, e a gente está pegando o celular, e já está desfocado, já está isso, aquilo, e aquela correria, e agendas e tudo mais. Mas a grande questão é, quando foi a última vez que você passou 7 minutos com Jesus? Para sair só das petições e gratidões e começar a abrir o coração de maneira mais profunda com ele também. É a mesma coisa, gente. Então, acho que a maior questão entre as emoções e o físico, que também são importantes, em primeiro lugar, é se a gente está alinhado ou não está alinhado com Deus. Para mim, esse é o primeiro princípio. Porque eu posso estar fazendo todo o resto, mas estar desalinhado com Ele. E posso estar parecendo, na verdade, muito bem no shape, muito bem no resultado, com emoções equilibradas, mas posso estar sendo desaprovado por Deus. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27 vai dizer, mas esmurro meu corpo e o levo à escravidão, para mesmo depois de tendo pregado a muitos, não venha eu mesmo a ser reprovado. Esse é um versículo que norteia o meu ministério, gente. Cara, será que eu continuo aprovado por Deus? Será que eu não andei no automático? Será que eu não estou negligenciando? E talvez a conta vai chegar daqui a 10, 15, 20 anos, porque tem coisa que eu devia ter feito que eu não fiz. Que é o sábado, ou o descanso, o sabá, né, no caso, o físico, o exercício, a alimentação. Estou numa fase aqui em casa, a gente com criança pequena, que a gente está repensando toda a nossa alimentação, porque a gente quer que as nossas filhas sofram menos do que a gente sofreu, para elas terem alimentações mais saudáveis. Com a mais velha, tá dando muito certo. De noite, às vezes ela quer comer, ela pede salada, gente. A gente chegou da igreja mais tarde, 11 horas da noite, pai, quer comer salada? Eu falei, meu Deus do céu. E a pequenininha mais nova, quer comer bolacha, bolo. É nóis, né, gente? Daí não tem jeito, né? Sanduíche, batata frita. Então, assim, né, estamos tentando, estamos na labuta aí também ainda, né, lógico. Mas, por exemplo, tá? Se eu não também tiver a parte física, elas nunca me verem fazendo nada, nunca levar elas e tudo mais, dificilmente elas vão ter algo assim, ou elas provavelmente vão ter mais dificuldade, tá? E é interessante que eu tenho uma esteira aqui que eu vou correr e às vezes tal, daí a mais velha já vê, quer vir junto, quer tentar depois, deixa eu brincar um pouco, bem levezinho, claro, né? E não podem brincar assim, né, sem mim, porque chega a ser perigoso e tal, daí eu já tiro das tomadas, amarro os negócios lá para evitar, né? Porque a pequenininha também é um pouquinho mais ligeira nos negócios, né? Para ser mais bondoso nas palavras, mas porque o exemplo arrasta a gente, tá? Já pensou, um líder nosso de juventude, o cara tava lá com acima do peso e a vida sedentária e problema de saúde, e o emocional afeta isso também. E o cara vai pro secreto, entende em Deus que Deus quer tratar dele, cuidar, porque não é só o peso, né? Às vezes podem ter questões clínicas também, né? Pode ser uma questão de tireoide, tá? Mas nunca viu nada, né? Outras comorbidades, tal. O cara, Deus quer tratar, ó, vai se tratar, vai se cuidar, e a pessoa vai descobre isso, aquilo, começa tratamento, fala, mas eu vou mudar de vida e começa a gerar o que, gente? Vai ter exercício, academia, né, aquela coisa toda. De repente faz até uns stories, começa a colocar pra galera da juventude ver lá, falei, cara, olha lá, meu pastor, meu líder, o cara conseguiu fazer uma... Gente, é um exemplo que transforma a vida de adolescente e jovem, que é um negócio impressionante, gente. Só que é um desafio, porque nós somos a geração, gente,
né? E a geração nova agora, então, mais ainda, que é a chamada geração do miojo. Se não ficar pronto em 3 minutos, não quer mais saber também. A gente quer resultado muito rápido, sem o esforço. É isso, tá? Agora, gente, fazer uma comida boa, né? Porque o crente gosta de comer, né, gente? E eu sei cozinhar e amo cozinhar. Você não faz em 3 minutos, gente. Miojinho é gostoso também, né? Sabe que não presta aquele negócio, mas é gostoso. Só que assim, gente, preparar uma comida de verdade, né? Feita certinho lá, com amor, aquela coisa toda, né? Alguém que sabe fazer. Gente, não tem coisa mais maravilhosa, gente. E eu fico pensando assim, eu acho que no céu vai ter comida, não é possível. E é um negócio bom demais, né? Tá louco, vamos falar a verdade, né? Então, assim, só que acho que a grande questão, gente, é a gente poder entender se a gente está conseguindo não só ser exemplo, mas cumprir aquilo que a gente fala. Que quem nunca fez promessa para si próprio, para o Senhor, não, esse ano agora vai mudar, eu vou ler a Bíblia inteira, esse ano agora eu vou colocar o shape em dia, eu vou para academia, eu vou fazer exercício assim, 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 assado, aqui, né? Virada de ano, então, é o dia que tem lá, né? Meu Deus do céu, pô, faz um monte de alvo, de meta e tal. Esse ano, então, agora eu vou lidar com as minhas emoções, porque eu sou isso, porque eu tenho dificuldade naquilo, e eu vou tratar, e eu vou lá resolver coisas com pessoas que faz tempo que eu devia ter resolvido, não resolvi ainda, e aí dá 15 de janeiro e voltou a ser igualzinho era antes. Por quê? É empolgação, gente, não é compromisso. Compromisso a gente coloca na agenda, tá? Ó, será que na tua agenda hoje tá o tempo que você cuida de você? A gente coloca reunião, coloca culto, trabalho, compromisso, né? A tua agenda fala muito sobre você, gente. Tem jeito, não adianta. E não importa se você é corrido ou não é corrido, e vir falar para mim que é corrido, então vai ser pior ainda. Não acho que não vai dar muito certo, não, né? Já ficou o começo que a gente conversou lá no comecinho, né? Então, assim, ó, por exemplo, na minha agenda hoje, tá o meu devocional, das 6 às 7 da manhã, todo dia, gente. Na minha agenda, eu tenho um cultinho familiar todo dia, melhor, de segunda a sexta. Sábado e domingo a gente não tá fazendo com elas, de 10, 15 minutinhos, mas tá na minha agenda. Porque se não tiver na agenda, gente, a gente começa fazendo, se empolga e esquece. Eu também esqueço das coisas da gente. Só que, cara, tá na agenda, eu, cara, esqueci um dia, não, mas amanhã eu vou retomar, eu vou fazer e vou ajustar, entendeu? Tô com dificuldade, tenho a parte de exercícios, né? Tô correndo, fazendo umas coisas, mas tô com dificuldade da constância porque tô numa fase com crianças pequenas em casa. Então, cara, talvez que acorde, e isso que nem chegou a bebezinha, né? Porque daí então, na minha segunda, né, quando a Liz chegou, não, amanhã de manhã eu vou acordar a tal horário, vou correr, vou fazer isso, aquilo lá. Cara, ela acordou 4 vezes na madrugada, você nem dormiu, você vai dormir 5 da manhã, como é que você vai acordar às 6? Esqueça, você não vai acordar às 6 da manhã. Aí você adapta, não, vou fazer de noite, fazer assim, aí você vai achando outros meios de fazer. Mas é um desafio maior, naturalmente falando, né? Preferia que fosse mais tranquilo. O que ajuda muito, gente, também nesse ponto de físico é ter alvos legais e chamar gente para estar junto. Tem um aplicativo chamado Gym Rats, gratuito, e você faz um grupo com amigos que querem também dar uma melhorada, mudada, você coloca desafios lá para todo mundo colocar. Quem fez exercício vai ranqueando todo mundo que está conseguindo manter, então ajuda bastante a gente na prestação de contas, se cobrar no processo lá também, tá? Fica bem, bem legal. E às vezes, cara, vamos procurar uma corrida de 5 quilômetros mesmo para fazer? Você tem um alvo, ajuda muito a você não, passar vergonha, não vou passar, então eu vou precisar treinar um pouquinho, pelo menos para chegar lá e conseguir correr os 5 km, né? E aí você também tem um alvo diferente. Mas acho que a maior questão, tá, gente, quando a gente fala da saúde nossa emocional e da nossa saúde física, tem a ver com o nosso envelhecimento. Que naturalmente, pela idade de muitos aqui, não é um negócio que a gente fica super preocupado, que a gente acredita, pelo menos, que tem um tempo ainda razoável, grande de vida pela frente. Esperamos assim, né? Só que se tem coisas que não mudam na gente hoje, lá na frente fica mais difícil. Tem uma pesquisa que diz que entre os 28 e 40 anos de idade é o momento que você muda rotinas e aplica aí novos alvos, metas, a pesquisa diz que é o maior índice de pessoas que conseguem ter constância nisso depois também dos 40.
Ainda é possível depois, mas nessa idade tem um negócio grande, assim, tá? E vamos pensar também, gente, culturalmente, saúde não era um negócio tão pensado, falado, nem no Antigo Testamento, Novo Testamento, muito menos nas igrejas hoje em dia. Para pastor, então, você vai saber quando o cara já está lá, que está surtado, estourado, que os membros da igreja estão atrás do pastor, do líder, e não querem saber se você está no seu tempo de descanso, está na academia e por aí vai. Mas é porque a gente não sabe falar não, né, gente? Por exemplo, cara, a folga de um pastor é só segunda-feira, tá? Naturalmente, se tiver uma emergência, urgência, a gente vai parar e vai lá atender, um funeral, gente, é uma emergência. Emergência é um cara que acordou meio mal ali e tal, precisa conversar com o pastor? Não, porque não tem um negócio de emergência, ele pode conversar outro dia. Então, por exemplo, tá? O que eu faço com os líderes aqui de células nossos? Gente, se você me ligar na segunda-feira, eu não vou atender. Se você me ligar uma vez, mas eu comunico isso. O problema é que a gente gera expectativas, mas não comunica para as pessoas as coisas. E na hora que a pessoa liga, a gente fica constrangido de falar não para ela também, porque é chato falar não para algumas coisas. Então eu comunico antes. Eu ensino as pessoas a se relacionar comigo. Entendeu? Fica a dica aí. Aí você faz aqui, ó. Se você ligar duas vezes seguidas, porque eu não vou atender a primeira, eu vou te atender. E eu vou ouvir tudo que você vai falar. Se for uma emergência, eu vou parar tudo que eu estou fazendo, seja segunda-feira ou qualquer outro dia, e vou atrás de você, para ver o que precisa ser ajudado, tal, tal. Agora, se não for uma emergência, eu vou falar para você, irmão, oh, esse aqui é o único dia que eu consigo parar para descansar, ter tempo com minha família, que não sei o quê. Lembra que tem um combinado lá? Eu falo para os líderes isso, tá, gente? Para as ovelhas não entra tanto, porque daí já diminui um pouco, né? E o cara, nossa, pastor, me perdoe, podia ter esperado até amanhã. Eu falo, gente, manda mensagem, eu não vou nem abrir a mensagem. Eu vou abrir na segunda, na terça-feira, quando eu vou trabalhar, não tem problema. E aí você ensina as pessoas. Depois de um tempo, gente, fica fácil. Ajuda muito você não ter que falar não toda hora também. Entendeu? Faz sentido, gente, o negócio aí? Tá legal, tá aqui? Boas dicas, tá? Mas lembra, primeira coisa, gente, é o quê? Tempo com Deus. Presença. Porque sem ela, a gente nem sai de casa. Ou não deveria, pelo menos. A grande questão é que o cerne das emoções, do físico e da saúde não são coisas externas, são internas. E interna é a presença do Santo Espírito de Deus que habita dentro da gente, todo aquele que um dia já confessou o Senhor como o único e suficiente Salvador. E aí eu preciso trabalhar isso em primeiro lugar. O resto, gente, é importante, mas não é o principal, porque ele se torna secundário. Então, Deus, olha, eu estou aqui para te servir, eu quero entregar minha vida para servir o Senhor. Então, eu preciso de ajuda, porque se eu não cuidar de mim, se eu não tiver uma vida equilibrada, de horários, não respeitar descanso, né? Reposição, sono, eu não vou aguentar. E aí a culpa não é de Deus, é nossa. Porque a gente quer fazer tanto, 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 só que a gente é limitado, gente. A gente não tem tanto tempo assim, a gente não consegue ficar tocando tantos períodos aí direto sem parar, tá? Então, quando você olha para a vida de alguns homens de Deus aí mais antigos aí, né? Você vê que vários avivalistas, né, da história da igreja morreram muito novos. Também se pegam alguns caras lá, o cara pregava 12 vezes por semana. Quanto tempo você acha que o cara dura assim, gente? Se a mulher não mandar o cara embora, né? Tem jeito, né? Tem uma violista escocês, né, que dizia que Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e agora não posso entregar a mensagem. Não cuidou nem do cavalo, do meio de transporte dele também, né? Então, não tem jeito, gente. Então, assim, é bem difícil, tá? A expectativa hoje, por exemplo, pensar com relação a um homem brasileiro, está em torno de 73 anos e da mulher 79, tá? Só que, olha só os dados interessantes do homem brasileiro. 46% só vão no médico quando sentem algo. E mesmo assim não é sempre. E essa é a verdade. Menos de 20% praticam atividade física regular. E o regular, quando fala, é de 2 a 3 vezes por semana. Não vale só um futebol na semana, que alguns estão dizendo que já está valendo, também não está resolvendo, tá? E aí alta taxa de sobrepeso, alimento processado e por aí vai, tá? Agora você vai ver qual que é a realidade, gente. Agenda irregular, viagem, evento, carga emocional, carga espiritual, sono, alimentação desorganizada, por aí vai embora, tá? A gente está desenvolvendo aqui na juventude, uma menina que trabalha conosco, a Yumi,
ela está bem preocupada com isso, ela gosta dessa área da saúde, ela não é, ela está trabalhando no ministério, mas ela gosta dessas coisas. Então, tem até uma conversa com ela amanhã, ela mandou alguns materiais para dar uma olhada já, a gente trabalhar um processo só nos pastores da juventude, dos nossos líderes aqui, de saúde física e emocional. Como é que a gente vai fazer isso aqui na igreja? O que vai ser intencional da gente? Cara, então, ó, vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo fazer um check-up uma vez por ano? A gente vai achar, estamos vendo agora um médico da igreja mesmo ali, algum amigo que topasse fazer as guias para cada um trazer os exames que ele pede e ele fazer uma avaliação de cada um. Aí uma nutricionista topou atender todos os nossos pastores ali da juventude para ajudar a gente também a dar uma melhorada nisso daí. Gente, a gente tem que achar caminhos, né? O pastor Juan, da PIB de Juan Anúncio, da PIB de BH, ele percebeu que os pastores dele lá, acho que são 12 pastores, se não falha a memória, lá na igreja, eles estavam tendo muito afastamento por questão de saúde, gente. Estresse, burnout e tal. O que ele fez? Aprovou no conselho da igreja lá dele, lá, né? Que eles pagam o Gympass para todos os pastores e esposas, tá? Conseguiram fazer um plano lá para todo mundo. E ele consegue ficar vendo no administrador que ele tem desse sistema quem tá indo, quem não tá indo, e vai cobrando. Quem não tá indo, ele cobra mesmo os caras lá para ir também, porque é um cuidado, porque ele quer ver os caras bem. E ele contratou uma clínica de psicologia para acompanhar os pastores dele também, porque a carga espiritual e emocional colocada sobre eles, ela é muito alta, tá? Então eles fazem terapia, na verdade. Só que ele contratou uma empresa de um outro estado, um escritório, e a regra que ele colocou é que nenhum pastor pode ser atendido pelo mesmo psicólogo, para evitar, como é a mesma igreja e tal, né? Então, para poder tentar ser mais neutro nesse processo, e o pastor também ficar mais confortável dele poder se abrir mais e tal, ali também, né, para evitar essas coisas. Então, assim, só que daí ele falou assim, olha, eu tinha tantos afastamentos, agora eu tenho quase ninguém está trazendo mais atestado, quase ninguém mais está trazendo, né, e tal. Então, ele vê em números o resultado de um investimento na vida dessas pessoas. E aí foi no físico e no emocional que ele conseguiu também resolver. Um grande problema, gente, é que muitos de nós guardam cargas emocionais pesadas demais dentro da gente. Que na vida de um líder espiritual, você naturalmente vai ajudar pessoas e vai ouvir muita história. E o povo que tem história para contar, né, gente? Quando Paulo vai falar sobre os pecados os frutos da carne, em Gálatas capítulo 5, lá antes do fruto do Espírito, ele vai falar a lista dos pecados da carne, né, aquela coisa toda, do fruto, né, vai falar, e tais coisas semelhantes a essas. O que Paulo está dizendo? Meu Deus, o pessoal é tão criativo que, olha, eu acho que eu coloquei tudo, mas os caras vão dar um jeito de inventar mais porcaria e mais besteira para fazer. E é verdade. A gente sabe que a quinta série não sai do ser humano ali, né, o resto da vida, e que o negócio é complicado, mas o povo acha uns negócios a pecar que eu nunca pensei que podia ser possível um negócio desse, mas tudo bem. Se usasse a criatividade para o bem, né, gente, aí o negócio ia ser bem diferente, né? E é interessante, gente, porque olha só como é diferente, né? E a gente fica inventando um monte de coisa, um monte de moda, né? Só para complicar mais a coisa. Mas a gente precisa cada vez mais, tá? Não só ter a questão da presença, mas encontrar meios práticos e caminhos. E sozinho, gente, é difícil. Com mais gente facilita. Por isso que eu falei da corrida, desse aplicativo de Reds, né? Vamos achar aí amigos nossos que vão ajudar, porque, gente, fala a verdade, né? Tem dia que você colocou na agenda, você pagou a academia, mas deu aquela chuvinha, meio, mas não vai levantar da cama, né? É muito difícil. Aí você combinou, mas você tá perdendo lá no aplicativo, que você não foi mais uma vez, o irmão lá tá já convidando e tem um cara batendo na tua porta. Claro que você vai, né, gente? Aí não tem jeito. É no constrangimento mesmo, né? Não tem problema. Às vezes o que precisa colocar no despertador do celular é aquela música que você coloca para acordar o jovem no acampamento lá, né? Daí você vai levantar na hora também já para resolver e poder estar junto. Mas a grande questão é assim, ó, gente, acho que uma das coisas importantes que a gente falar hoje aqui, como cristãos, né, e líderes, a gente não precisa ser, não é só ser o exemplo ou dar o exemplo, a gente precisa viver o exemplo. Então, eu não sei se eu vou, eu não sei até que idade eu vou chegar, né? Agora, está no meu alcance poder chegar mais longe. Agora, se eu não fizer nada, dificilmente eu chego bem mais longe. Tá? Seja no físico, seja no espiritual e seja nas minhas emoções que podem ir contra mim em muita coisa. Então,
Acho que é bem importante, tá? A gente lidar com essas situações. Outro livro interessante, quem gosta de ler também já, tem o livro do Subirá, né? É um grande mestre aí, né? Nos nossos dias, rumo aos 120 anos. Eles trabalham algumas pesquisas, eu não lembro se o nome é esse, de alguns lugares na Terra, chamadas de zona azul. Você tem um índice muito grande de pessoas acima de 100 anos de idade, tem vários estudos hoje em dia que vão trabalhar. Por que fizeram eles chegarem, né, tantas pessoas chegarem a uma vida até mais, é, com a idade já tão mais avançada, tá? E ele vai ver, estilo de vida, né, alimentação. Aí tem uma cidade na Itália que tem não sei quantas pessoas com 110, 120 anos de idade, é só ladeira para todo lado. Os velhinhos sobem e descem as ladeiras todo dia, gente. Eles fazem exercício. E come, não come nada artificial, só come coisa natural. E aí, qual o segredo, gente? Para ter uma vida mais longa, né? E a vida mais longa, a gente não é só chegar a uma idade mais avançada. A vida mais longa é ter o privilégio de poder pregar mais tempo. Anunciar, evangelizar, discipular, é isso, tá? Então vamos lá. Primeira coisa é tempo com Deus. Segundo, colocar a vida em ordem. Terceiro, arrumar a agenda. Quarto, cumprir a agenda. E colocar na agenda é fácil, né, gente? Cumprir a agenda é um desafio gigantesco. Quinto, não menosprezar o descanso. Seja descanso sono, seja descanso lazer. O ócio não é ruim, gente. Só o ócio, sim. Agora, parar, descansar, largar o celular por um tempo é essencial para a gente. Por exemplo, se você continuar tentando responder todas as demandas do teu WhatsApp, gente, você vai ficar doido da cabeça. Porque ele é mensagem instantânea. Sabe como é que eu trato o WhatsApp? Igual e-mail. Eu respondo quando eu vou trabalhar. E vai estar cheio de mensagem lá. Não tem problema. Depois eu vou responder. Agora eu vou ter com as minhas filhas, agora eu vou descansar. Gente, naturalmente, tem coisas que eu vou dar uma olhada ali e respondo um pouco antes, né? Uma dica pastoral, né? Se o teu pastor mandar mensagem, responda ele também. Se meu pastor, meu chefe mandar, eu vou responder, né? A gente não tem, né? Tem coisas que é uma sabedoria espiritual, né? É importante. Agora, será que eu tenho que responder tudo na hora que eu respondo? Lembra que eu falei da síndrome do super-herói? Sabe por que que a gente responde tudo na hora que a gente quer que as pessoas mandam? Porque a gente tá achando que é a gente que tá salvando aquela pessoa, garantindo que ela não vai cair, que ela não vai pecar. Eu vou cumprir um papel, mas aquela pessoa que tá precisando, às vezes, mas não é aquela urgência, emergência, toda vez que eu respondo para ela na hora que ela manda, eu tô ensinando errado aquela pessoa. Porque eu nem sempre vou estar disponível. E a primeira, segunda vez que eu não estiver disponível daquele jeito, ela se vira contra mim depois. Nossa, que antes você me atendia, antes você respondia, antes o que agora, agora demora, agora, meu Deus do céu, gente. São as demandas que estão surgindo, tá? Olha que negócio legal. Uma coisa muito bacana é lembrar que no ministério, na obra do Senhor, naquilo que Deus colocou sobre a nossa responsabilidade, a grama do vizinho sempre vai ser mais verde. Sabe por quê? Porque ele cuida da grama dele. E a gente não cuida da nossa. Se a gente não cuidar daquilo que Deus colocou nas nossas mãos e ficar olhando muito para o que Deus colocou nos outros, a gente não vai dar conta nem do que a gente recebeu para fazer. E aí, sabe o que que parece? Que a parábola dos talentos. Aquele ganhou um talento e enterrou. E perdeu, não tem jeito, né, gente? Tá? O... Naturalmente, gente, em meio aos ministérios aqui envolvidos, tem um lado de produtividade, tem que ter resultado, é crescimento, é grupo pequeno, é célula, discipulado, é membresia, é batismo. Não tenho nada contra alvos de fé, gente, tá? Mas os alvos de fé e o crescimento de uma igreja, se nós entendemos biblicamente que quem dá o crescimento é o próprio Deus, Hebreus fala assim,
Naturalmente, então, se a gente só sair da frente, já ajuda, né? Só parar de atrapalhar ajuda bastante. E ver quais são os gargalos, porque às vezes o gargalo de um crescimento, é estacionamento, é formação de líderes. São vários, tem vários livros que vão falar sobre isso, maravilhosos, sobre o crescimento de igreja, tá? Depois você pode dar uma olhadinha. Eu já coloco alguns aí para você mandar pro pessoal, tá, gente? Mas acho que a grande questão nesse ponto é a gente entender assim, ó, o resultado vem, sabe quando? Não pelo meu trabalho, pelo meu esforço, mas isso me dá mais sentido, porque o resultado espiritual vem quando eu permaneço mais, eu dependo mais dele. Vem quando eu paro de trabalhar sozinho, que liderança é sobre abrir espaços, porque eu tenho um alcance limitado dos meus braços, mas quando você está do meu lado, a gente dobra o alcance. E quando traz mais um, triplica, quadruplica, quintuplica, e aí por aí vai, né? Então, quanto mais gente você trouxer para você formar e preparar, e na hora que a gente entender, de uma vez por todas, que a obra de Deus e o ministério que ele tem para realizar na nossa vida não é sobre a gente, ou sobre a gente crescer, aparecer e por aí vai, mas é sobre ele, e a gente parar de tentar evidenciar o nosso nome e investir mais tempo em formar a próxima geração, para que a próxima geração seja melhor do que a gente, e sabe quem vai ser? Os Enzo, os Nutelinha, que vai ser uma geração de um despertamento, avivamento, e a gente vai estar já mais velho torcendo por eles depois, né, também. Mas eles só estão lá, porque quando tudo era mato, tava nós lá tirando mato. E eles chegaram já num tempo diferente. Porque a dinâmica do cristianismo é que nós estamos a uma geração do maior avanço do cristianismo, mas a uma geração da pior derrota também. Se a gente falhar em preparar a próxima geração, tudo que vivemos no Brasil, que estão sendo promessas e profecias e coisas que as pessoas falam por aí, não vão acontecer. Então, falo para todos os líderes, gente, invista teu tempo não em fazer, mas em permanecer e formar. Fazer, você já sabe. Vai dar mais trabalho ensinar os meninos a fazer, mas eles vão ficar tão felizes, vão sentir parte, deixa fazer. E você vai supervisionar e ajudar, porque a geração, quanto mais novo a gente é, mais impetuoso a gente é, e vai dar problema na igreja, você sabe disso. Então, assim, a gente vai ajudar eles a crescer e desenvolver. Amém, gente? Aí, alguém estava colocando os pontinhos aqui na mensagem ali, né? Coloca lá para usar o descanso e coloca o ponto 6 ali, que é exames anuais, né? Marcar os exames aí, check-up anual. Tá? Mas muito bom, viu, Ajuda um pouquinho a pastor? conversa? Eu não bati muito, não, né? Muito, um pouco. Um pouco, porque eu faço parte de um programa chamado Celebrando Restauração. E quando Conheço. a gente, né, quando um outro participante fala alguma coisa que a gente se identifica, a gente faz assim, né? Não, para não interromper a fala da pessoa, mas só dizendo que a gente se identifica. E eu estava aqui, ó, o tempo todo aqui, ó, me identificando com muita coisa, a questão de fazer planos. Eu sou uma nata em fazer planos e chegar a março eu desisto de quase todos eles. Tá vendo, ó, quem nunca fez um planejamento de juventude aí, no segundo Nossa! semestre cancelou um monte de coisa. Aí esse ano eu falei, vou comprar um quadro imenso, aí fiz um painel de vidro lá para anotar, porque se não estiver vendo, não faz. Mas isso é Não bíblico, você faz. sabe, né? Abacuque, a Sim, visão que ele sim, tem, né? Ó, escreva em exatamente. letras garrafais para quem vê de longe, correndo, consegue enxergar, porque a gente também esquece de enxergar. Exato. E, e isso foi uma estratégia que me ajudou a chegar até agora, no final do ano, com muita coisa. Aí hoje eu estava olhando recentemente, meu Deus, muita coisa, eu botei check, eu realmente cumpri, mas se não tivesse colocado, não tinha ido, não. É verdade? Mas uma coisa muito interessante, pastor, é que eu acho que todo mundo aqui já exerceu liderança, né? E todo líder tem essa dificuldade de dizer o não. Acho que todo líder tem essa dificuldade de dizer o não. E
E todo líder tem uma particularidade, que é de cuidar mais do seu liderado do que de si, muitas das vezes, né? Se preocupar mais com ele do que consigo mesmo. E é uma coisa que a gente aprende com o tempo de ministério, mas uma coisa que eu queria muito perguntar para o senhor nesse sentido é que quando eu assumi liderança, foi muito recém-chegada na igreja. Eu tinha o quê? Meus 1 ano e pouquinho, né? Tinha chegado, tinha me convertido, e eu já assumi liderança na igreja. E eu hoje vejo que isso para mim não foi muito saudável, né? Eu ainda estava aprendendo, eu ainda estava caminhando, então eu precisava de um tempo de maturação, de um tempo de aprendizado, né? Meu questionamento é justamente isso, na sua visão, na sua experiência. Existe um tempo necessário ali que a gente precisa dessa maturação? Eu sei que vai de acordo de pessoa para pessoa, mas para que a pessoa comece a exercer um ministério, uma liderança saudável, como que ela pode entender que é o tempo dela iniciar e que é o tempo de realmente começar a fazer esse trabalho? Eu não tenho problema com idade que começa até, na verdade, tá? Aqui a gente tem adolescentes e pré-adolescentes que lideram células já, na verdade, até, né? O problema maior, tá, na igreja brasileira não é a idade com a qual meninos, meninas, homens, mulheres começam a liderar, tá? E nem os cursos, porque tem muito curso, tem muito recurso hoje em dia, seja na própria igreja, denominação e até fora, tem muita coisa boa por aí hoje em dia que você consegue aprender, tá? Na minha visão, o maior problema não é esse, e eu acho que é o que você passou lá no passado, que é o acompanhamento, que é o discipulado. Então, a igreja é muito boa em motivar e levantar líderes, mas raramente as igrejas são boas em acompanhá-los e saber, ó, não, agora você não está bem, dá uma segurada, entendeu? Sim. E só que daí a gente acaba tocando, mesmo não bem, porque a gente não quer desapontar, porque a gente não quer largar as pessoas, mas você não está bem para fazer aquilo, na verdade. Mas é porque falta discipulado, né? E não discipulado para batismo, discipulado de acompanhamento mesmo, supervisão, né? Mentoria, seja qual for o nome que a gente pode colocar, mas é que, gente, eu cresci em igreja batista, tá? E normalmente o que acontecia até você começa fazendo, liderando, quando você já está liderando, supervisionando, cresceu mais lá, mas assim, em poucos casos você tem um projeto claro com relação ao acompanhamento e discipulado. Estou certo ou errado? Exatamente. Não, isso. E a gente também tem muita dificuldade, pelo menos nas igrejas da minha região, de aprender a fazer esse planejamento a longo prazo de um ministério em si, né? O que a gente faz? Jovem, tem culto no sábado, tem alguma célula no meio da semana, e assim a gente vai levando durante um ano o Ministério com Juventude. Mas não tem um planejamento, uma organização a longo prazo. Hoje eu estou aqui, ano que vem eu quero estar onde? Daqui a 2 anos o Ministério tem que estar onde? Sabe? Não tem essa preparação nesse sentido. E a gente muitas das vezes peca em achar que isso é algo empresarial. Nossa, você está trazendo uma visão estratégica empresarial para dentro da igreja, que é coisa de Deus, é espiritual. E algumas pessoas entendem dessa forma, e a gente precisa entender que é igreja, não tem nada de mas errado, a gente não tem nada mas de errado. errado. Que o nosso planejamento, ele pode ser mais espiritual e não tanto empresarial. Tá? Sim. E para mim não é só mudar a nomenclatura entre meta ou alvo de fé que vai resolver. Tá? Por exemplo, quando a gente vai planejar dessa maneira, ou espiritualmente falando, em primeiro lugar, tá? Sei lá, eu tenho um grupo de jovens na igreja que tem 50 jovens, tá? Deus, temos 50, a gente fez ano passado os cultos, acampamento, alguns jogos, né? E aí, né? Alguma coisa com a igreja, teve a programação toda do ano lá que você colocou. O problema é que o nosso natural é dar um Ctrl+C na agenda de um ano para um Ctrl+V para a agenda do outro ano e só replicar tudo que a gente já fez. Mas nem pergunta para Deus se ele quer que continue fazendo tudo aquilo. Naturalmente, como líder de juventude, nem tudo a gente pode tirar, porque vai dar problema que o pastor não quer que a gente tire. Mas tem coisas que a gente pode alinhar com o nosso pastor e falar, pastor, isso aqui não está dando certo, não.
Agora, assim, eu não tenho liberdade de tirar o acampamento, e nem quero, tá? Então tem coisas que, cara, porque ele atinge objetivos interessantes. Agora, por exemplo, será que eu estou usando uma programação, um evento que é o acampamento da melhor maneira possível, tá? Então, eu coloco para os meninos aqui, cara, você vai ter um acampamento, teve um agora esse final de semana com 400 jovens lá no acampamento. Falei, tá, então, ó, vamos chegar num alvo. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Eu posso ter 100, posso ter 200, posso ter 300. Cara, vamos, se tem 50 jovens, vamos tentar ter 75, mas eu vou pedir para cada um tentar trazer mais um, porque alguns vão falhar, mas ao invés de ter 100, a gente vai ter 75. Para quem tinha 50, gente, já cresceu bastante, né? Ou, por exemplo, mas daí vai toda essa galera no acampamento lá, tá? Tá, um alvo que não é mensurável é comunhão, e ele é maravilhoso, pô, legal e tal, é importante, é bacana. Mas será que eu não posso colocar um alvo que todo mundo que vai no acampamento, que eu tenho o final de semana inteiro junto, 3 dias, vai sair de lá todo mundo com um grupo pequeno? Para quem não tem? Se vai alguém que não é membro, ele vai sair de lá já com o caminho para virar membro da igreja, se não é batizado, para fazer a classe ou discipulado, que seja. Cara, você resolve os teus alvos do ano em programações. Se você faz, porque assim, a gente trabalha demais, porque a gente não otimiza as coisas. Se eu faço aquela programação, que é uma programação forte minha, me ajudar a alcançar os alvos que nós entendemos como ministério e igreja, é maravilhoso. E se eu falar com relação a uma igreja, qualquer igreja, tá? Quais vão ser os alvos de fé de uma igreja que são mensuráveis, tá? Frequência de culto, visitante, grupos pequenos que estão crescendo, multiplicando, formação de líderes, integração com as pessoas integradas na igreja, são extremamente mensuráveis. Então, como que esses dados que a igreja já normalmente vai ter algum alvo, vai mensurar, qual é a minha parte como juventude, tá? Então, digamos assim, a igreja está entendendo aqui que vai estar projetando, entendendo um crescimento de 20, 25, 30%. Então, eu vou ter que entender que na juventude, se meu pastor falou, eu vou ter que ir no mesmo caminho, né? Então, assim, gente, vamos lá, né? 30% de crescimento, que é algo maravilhoso, na verdade, é o menor crescimento da semente que cai em boa terra. Porque ela pode crescer de 30, 60 ou 100%. Porque ela está numa terra boa. E ela já foi selecionada porque ela é um quarto de sucesso das 4 sementes com os 4 tipos de solo. Anterior a essa parte, não é verdade? Então, eu creio que estamos aqui entre os 1/4, 25%. E a minha oração, muitas vezes, é perguntar para Deus, será que eu já estou produzindo 30%? Me ajude a chegar em 60%. Agora, o maior resultado, tá? Ele é alcançar o número, que ele é mensurável e maravilhoso para os relatórios de final de ano da igreja, aquela coisa toda assim, ou é formar Cristo nas pessoas? Porque formar Cristo não é tão mensurável assim. Sim, sim. Entendeu? Isso é verdade. Isso é verdade. Às vezes é Gente, melhor crescer um pouco menos numericamente, mas formar Cristo nas pessoas, tá? isso. Só que aquela questão, se a gente faz isso, no futuro, o número, que era o que a gente estava buscando, vai ser muito maior. Porque eu estou formando tanto Cristo nas pessoas que elas naturalmente estão evangelizando, elas naturalmente querem E elas liderar. vão fazer Cristo. Isso, isso. É uma conta que Exatamente. fecha, né? Que bate. Uhum. Porque às vezes a gente tem muita gente e, tipo, aquela galera não está refletindo Cristo no seu ambiente, lá onde você está. Então ela não consegue cativar, ela não consegue chamar pessoas. Não consegue, isso é fato. Uhum. Galera, eu coloquei um link agora ali nas mensagens. É um formulário que eu queria que vocês respondessem aí, então vou dar um tempinho para vocês responderem. E agora a gente vai abrir para vocês perguntarem se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm algum questionamento, que querem perguntar para o pastor Lucas. Então é só ficar à vontade, levanta a mãozinha aí, abre o microfone e pode falar, pode ficar à vontade, Agora era boa. né? Agora é a hora. Vamos ver se vocês estavam acordados mesmo o tempo todo. Estavam Não, por eu aí. queria comentar assim, que tem sido tão bom esse bate-papo aqui, né?
e refletir de uma maneira assim tão leve, né? E ao mesmo tempo profunda e faz a gente pensar em a minha cabeça tá aqui Tora. muita coisa já Ó, sabe, trabalhando, né? quer ver um negócio que diminui muito a nossa preocupação ou responsabilidade com relação à igreja, rebanho e ministério? É a gente lembrar que a responsabilidade pelo rebanho não é nossa. As ovelhas não são minhas, elas são de Jesus, né? E na verdade, por mais que a gente possa usar aí, né, o PR na frente, o pastor, eu não sou nem o pastor daquelas ovelhas, gente. Eu só sou o cachorrinho do pastor. Que quando ele manda, eu vou lá Mestre juntar. boa. É, É isso mesmo. porque o supremo pastor é Jesus, gente. É. Sabe um Sim, outro sim. negócio Mas libertador que eu aprendi, sabe, sim, rapidinho, um adendo, tá? Às vezes a gente está insistindo demais em gente que não quer saber de nada. E aí eu preciso pontuar. Então eu vou insistir, eu vou atrás, eu vou mandar mensagem várias vezes, até o ponto que eu vejo que a pessoa não quer, tá só enrolando, não responde, por aí vai. Aí eu falo, irmão, não sei se você está muito corrido, se você não está querendo, mas eu estou aqui me colocando à disposição. Eu vou parar de mandar mensagem para você, te cobrando, pedindo para você vir, para a gente conversar, resolver, alinhar. Mas, cara, quando você precisar, me liga, me encontra. Você sabe a igreja, sabe onde eu moro, sabe onde eu tô, tem meu celular. Porque a gente não põe ponto final nas coisas, sabe? É interessante que tem pessoas que eu já fiz isso, que elas não voltaram para me procurar em alguns casos, mas já conversaram com amigos meus e falaram assim, não, mas eu sei que o Lucas, o dia que eu precisar, ele vai me atender. Agora, se eu não faço nada, você ainda sai de mal falado, porque o pastor não tinha tempo para mim. O infeliz que não vinha. Mas você que está de mal falado, né? Isso é genial. Eu nunca tinha pensado em fazer isso. é, e eu achei muito, muito interessante, assim, principalmente a questão eh, do checklist que você colocou, né? Isso tem me ajudado pra caramba esse ano. Eu não fazia. Esse ano eu comecei a fazer, me ajudou pra caramba, assim, no sentido de, poxa, eu cumpri alguma coisa, estou caminhando, então, né? Dá essa sensação pra gente de que você realmente conseguiu fazer e progredir, né? Mas eu achei fantástico quando você fala de formar Cristo nas pessoas, porque eu acho que esse é o principal objetivo, né? Independente da nossa liderança, ser uma liderança para 50, para 20, para 10, quando você consegue formar Cristo nas pessoas, isso tem uma consequência que você nunca vai conseguir medir. É que nem Uhum, você falar na rádio no interior. Eu não sei se você já tiveram essa experiência, né? Você está no interior, você está no programa de rádio, você fala, é uma experiência totalmente diferente do que você falar para uma câmera, né? Porque você está ali, não tem ninguém, né? E aí, de repente, uhum, você passa na rua, a pessoa fala, pô, eu estava ouvindo, viu na rádio, estava aquele dia e tal. Então, assim, esse mensurar que vem de Deus, né? E quando a gente faz com esse objetivo de formar Cristo nas pessoas, colocando a nossa vida em ordem, fica muito, muito bom. Quer ver um ponto interessante? Naturalmente nas igrejas, né? Que a gente vai mensurar os trabalhos pelos resultados, né? Ah, é um culto cheio, é visitante, é no grupo pequeno, é um evento, um acampamento. É natural, gente, não tem nada de errado fazer isso, tá? Esse é o jeito humano de mensurar. Agora, como é que Deus mensura? E aí, quem quer tentar? Como é que Deus mensura o sucesso de um ministério? É o número? Não. Sabe como é que é? Obediência. Porque se eu for olhar o ministério de Jesus pelos números, ele é um fracasso. Mas se eu De olhar pela Noé, obediência, também. Mas se eu olhar pela obediência, foi a melhor estratégia que esse mundo já viveu. Afinal de contas, quem é que vai gastar tempo com 12 caras, um pior que o outro?
Não se davam nem bem, estavam brigando para saber quem que era o maior, quem que era o melhor, quem que podia sentar à direita, à esquerda. E no meio dos dois tinha o traíra ainda lá. Falei, mas deve ser muito ruim esse líder, né, gente? Não é possível um negócio desse. Dos 12, 11 que vingou, e ainda vingou porque depois de Daquele ter... jeito. Daquele jeito, e ainda vingou daquele jeito, que ainda negou, ainda não sei o que, tal, que daí depois que foi crucificado, tem que ficar mais um tempo com eles para dar aquelas últimos retoques, né? Isso mesmo. Se eu for pensar dessa maneira, ele é um fracasso. Agora, espiritualmente falando, é o maior sucesso da história. E tinha, inclusive, a força e o poder de não passar, de não precisar passar pelo sofrimento que passou, e quando ora, passa de mim esse cálice, mas seja feito tua vontade. O que ele está dizendo é, eu vou obedecer aquilo que ele pediu para eu fazer. Às vezes tem gente que está frustrada, sabe por quê? Porque ela está tendo sucesso em coisas que Deus não pediu para ela fazer. Intrigante, né? Eita, que nasceu um triplex aí na mente de alguns. Mas é isso mesmo. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Quer perguntar? Pode perguntar, gente, tranquilo. Abra o coração, não tenha medo. Ficou todo mundo pensativo aí agora. Tá tenso. Mas que bom que eu gravei. Pastor, posso só fazer um comentário? Quando eu fiz com alguns amigos esse do aplicativo e tal, né? E foi bem bacana, assim, né? Eu acabei machucando a minha perna, tive que ficar um tempo sem ir, e agora eu tô voltando. Só que, tipo assim, não tem ninguém, sabe, disposto a ir e tudo mais. E daí eu fiquei assim, será que vou? E aí, Deus falou muito algo ao meu coração, assim, eu acho muito bom quando a gente tem pessoas, né? Eu acho que incentiva. Mas, assim, você olhar e pensar, eu preciso fazer isso por mim, é a minha saúde, né? Se ninguém mais quer, né, eu vou continuar. Então, assim, o meu desafio hoje tem sido fazer por mim, porque às vezes a gente faz, assim, na galera, na motivação, e se todo mundo, tipo, desistir? Se ninguém quiser. Né? Se ninguém quiser. E daí eu tava olhando e pensando isso, sabe? E Deus falou, ministrou muito ao meu coração. Você tem que fazer isso por você, né? O chamado que eu tenho é para você. E você tem que ter saúde para poder cumprir aquilo que eu tenho para você. Os outros vão responder por eles, né? Você não pode ficar aqui esperando. E eu tô com um desafio também na questão da alimentação, porque a gente crente se reúne, sempre pizza, lanche, não sei o quê. E aí eu tô assim, tendo que trabalhar muito a minha mente, assim, para não, eu vou comer antes de sair de casa, ou lá no lugar vou pegar uma coisa diferente leve. Não, mas quer ver um negócio? Como é desafiador, né? Mas é um negócio, Jéssica. Por exemplo, cara, na minha visão, tá? Tem gente que faz até uns extremos, ou tem, às vezes precisa também de umas dietas, né, mais drásticas, mais por um tempo. Mas, cara, eu não quero ser o chato que não vai comer um hambúrguer e a pizza, entendeu? Que vai levar uma marmitinha e tal, não sei o que, né, e lá. E eu gosto dessas coisas também, né? Então, cara, o que eu posso cortar, então? Cara, eu tomo ainda, mas bem menos, e muitas vezes evito, eu cortei refrigerante. E consegui transformar super bem para água com gás. Cara, eu posso ainda comer pizza, mas diminuiu muito, porque eu não preciso tomar 1 litro de Coca-Cola, vai ser pior do que a pizza, né? Entendeu? Já é uma vitória, já ajuda. Por exemplo, tá? Pessoal aqui no Sul, tá, gente? Vocês conhecem um pouquinho mais. A gente mede a maturidade espiritual do crente se ele põe açúcar ou não no café. O curitibano é bem cafezeiro, né? Então, tipo, esse cara entende café, esse cara é diferenciado, porque ele não põe açúcar no café, mas porque ele tá um café bom. E café ruim, o café do retiro, aquele petróleo, né? Pra sobrevivência, tem que pôr açúcar. Só que, gente, você vai Acho que aprendendo. é Agora, só o lixo. exatamente. Agora assim, ó. Se você toma café todo dia, 2, 3 canecas, xícaras, sei lá, por exemplo, tá? Fazer uma médiazinha, e coloca uma colherzinha só de açúcar, tá? Não vai entrar no mérito de adoçante, que é só uma colher de açúcar normal, tá? Se você tirar essa colherzinha desse café, você vai tirar pelo menos 2 quilos de açúcar do teu organismo por ano. Aí quando você faz a conta, opa, dá para tentar devagarzinho.
Ah, não consigo tirar inteira. Então tira metade. E daqui a pouco você consegue tirar toda ela. E eu não ponho, faz anos que eu não ponho mais açúcar no café. Mas eu lembro de que quando eu era moleque, adolescente, lá no Retiro, eu colocava 4 colheres, que vinha aquele finalzinho do açuquinho, que vinha, nossa, que negócio delicioso, né, gente? Mas naquela época, gente, eu não engordava, consumia tudo. Hoje em dia, gente, só de olhar, eu não preciso nem comer. Só de olhar, eu tô engordando pra comida, gente, não tem jeito. Não precisa nem comer. É isso mesmo. E uma coisa importante também que o pastor comentou é isso, da constância, né? Aqui em Foz, agora, no Brasil todo, eu acho, mas aqui em Foz é uma moda agora que é o tal do Monjauro, que o pessoal compra no Paraguai, né? Para emagrecer rápido, não sei o que, não sei o que. E aí eu tava com algumas amigas, tinha uma amiga que tava cuidando da alimentação e tal, aí de repente a outra falou dela, vou comer o que eu quiser agora, vou tomar o tal do Monjauro. Aí eu falei para ela, também, não é assim, caso você, né, queira tomar, mas a gente tem isso que você falou da geração miojo, né? Então eu percebi isso. Aí hoje, né, no café da manhã, aí no almoço, agora na janta, né, a minha mãe, a gente ia comer hambúrguer, daí eu falei para minha mãe, não, eu não vou comer com pão, vou comer só com a salada, não sei o quê. E aí ela, por quê? Mas o pão que é bom, não sei o quê. Deu, sim, mãe, mas eu tô ajustando. Então, assim, é difícil, mas assim, eu tenho que fazer isso por mim. E outra, é uma constância, né? É um pouquinho cada dia. Agora, se eu fizer um negócio rápido e fácil, que não me custe nada, né? É igual a nossa vida espiritual, né? A tua vida com Deus, ela é sacrificial. Você tem que abrir mão do seu tempo, de coisas, para você buscar entendimento e sabedoria, né? Então, assim, a nossa dificuldade, às vezes, é a constância nas coisas, né? A gente quer tudo rápido, e não é assim, né? E, ó, o ministério, tá? Ele não é uma corrida curta, ele é uma maratona. E na maratona, se eu sair correndo muito rápido no começo, eu não chego no fim. Chega. Eu tenho que dosar a passagem lá do começo para aguentar o tempo todo naquilo que eu aguento, naquilo que eu consigo, né? Naquilo que eu estou preparado ou não. Agora, sempre tem aquelas coisas, tem os caras que eles chamam de coelho, né? Que o cara vai no começo e dispara na frente para tentar levar uns caras com ele, e o cara depois ele gasta tudo e ele não aguenta, ele não faz 10 quilômetros, na verdade, né? Na maratona, então, não tem como. Então, o cara vai no passe dele, porque ele sabe que ele aguenta naquele. Se ele aumentar muito, ele não vai chegar depois, ou vai machucar e por aí vai. Então, é muito nesse sentido. E a constância sempre vai vencer a motivação, gente. Motivação passa. Passa rapidinho, às vezes. É a mesma coisa do retiro. O cara foi no acampamento, ele voltou, nossa, porque agora esse do acampamento. Então, ele, cara, mas ninguém vive só de acampamento, gente. O acampamento é maravilhoso, é um lugar para o cara subir um nível de fé, subir um degrau diferente, várias decisões importantes da vida e mantê-las na constância. Ó, o crente, tá, gente? O crente que está nas igrejas hoje, que ele não tem vida devocional diária, daqui a 5 anos não está na igreja mais. Não tem compromisso. É isso mesmo. É isso mesmo. Entendeu? É o vigiar mesmo. É estar constante vigiando. Logo porque as redes sociais se tornaram algo tão que invadiu mesmo a nossa vida, assim. Uhum. Não sei se vocês ouviram, porque aqui a moto passou daquele jeito. Mas as redes sociais é algo tão presente na vida da gente que eu não sei vocês, mas todo dia, se eu não chegar e não dar uma passada no Instagram, ontem mesmo antes do meu, gente, isso aqui não só tem tragédia, porque tudo era sobre o Rio de Janeiro. Falei, não, só tem tragédia, eu não vou nem ver hoje. É uma carnificina pura. Mas tá desse jeito as redes sociais. E se a gente não cuidar e não tiver uma vida devocional, sucumbe. Quer ver, ó, por exemplo, no meu celular não tem nenhuma notificação. Porque há muitos anos atrás, por causa de rede social e WhatsApp e tudo mais, gente, eu ia dormir, aí colocava lá o pijama, não estava com o celular no bolso, e eu sentia minha perna vibrar, como se estivesse com o celular chamando. Então, eu queria um tique até, então eu tirei todas as notificações. Notificação fantasma. Às vezes tem que deixar de lado o celular também, né? Você percebeu já que você está em algum lugar, às vezes no culto, às vezes até trabalho e tal, e dá um intervalinho ali, dá um gap, alguma coisa assim? Qual que é a nossa primeira reação, gente? Pega o celular e vai na rede social. Ele virou um mecanismo de recompensa. Eu coloquei um programa no meu celular, que é do próprio aparelho, né? Que quando eu vou chegando no meu endereço, ele ativa o modo relax, né? E aí ele silencia tudo. Você pode ligar, você pode mandar mensagem, não chega nada. Aí depois o pessoal fica reclamando, eu te liguei, não vi, eu não vejo.
porque ele silencia tudo, sabe? Uhum. Para a pessoa que tá ligando, tá normal, mas para mim eu não recebo nada, 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 nada. E foi uma forma que eu achei, depois do ano passado, eu quase ter dado um burnout, né? E aí eu tive, gente, eu tenho que parar, eu Uhum. tenho que me organizar. E aí foi dos métodos que eu fiz. Outro método é, na sexta-feira, eu não ter nada, nenhuma atividade à noite. Então, eu chego sexta-feira do trabalho, é o meu momento. Então, eu faço meu churrasquinho na minha airfryer, eu assisto um filme, e ali é meu momento. Foi uma forma que eu achei de tentar diminuir esse excesso de trabalhar o tempo todo, porque às vezes eu chegava em casa, não tinha nada para fazer, mas eu estava bem aqui com o computador, fazendo uma planilha, fazendo alguma Você coisa, fica caçando trabalho. caçando trabalho, caçando trabalho. Eu fiquei, meu Deus, eu acho que eu estou ficando louca. Mas era desse jeito, eu estava nesse ritmo, até que eu tive esses probleminhas. Mas, graças a Deus, tem pessoas me ajudando e estou saindo dessa. Amém. Mais alguém quer falar, quer abrir o coração? Gente, já são 8h30, era 1 hora, a gente já passou meia hora aí. O papo Desculpa, estava pastor, tem bom. costume de falar demais. E eu fui mimada, gente. Me trouxeram água, botaram o ventilador para mim, arrumaram uma extensão para mim e fui super mimada aqui. Deus É por isso que não viu a providenciou hora tudo. passar, mulher. Pois é, Deus providenciou tudo aqui. Mas, gente, eu queria agradecer novamente, pastor Lucas, queria agradecer a presença de vocês. Espero que vocês tenham anotado tudo aí. Eu já joguei no meu privado e lá no grupo da equipe todos os tópicos, que é para não deixar passar batido mais, para a gente acompanhar. E eu quero pedir, pastor Simon, que faça uma oração de encerramento. E não se preocupe, pastor, vai ter outras salas de conversas que estará conosco aqui. É porque Privilégio. a coordenação, a gente tem uma vez no mês, a sala de conversa, uma vez a cada 2 meses, e intercalando a gente tem a sala de oração, né? Tudo vem online. A gente começou isso lá na pandemia, e aí a gente viu que deu liga, e a gente continuou, e a galera tem gostado, né? E a gente tem focado esse ano na capacitação. Então, mês que vem, a gente vai ter uma sala de oração com toda a galera, e aí dezembro vai ser o mês de descanso. Não vamos ter sala de conteúdo, só ano que vem agora. Beleza. Então, essa é a última do ano. Ó, deixa eu falar um negócio só para fechar, gente. Quer ver um dado mensurável que a gente não mensura nas igrejas, que tem muito a ver com o sucesso ministerial? Não é o tanto de pessoas que eu retenho, mas é o tanto de pessoas que eu envio. Sim. E não é todo mundo, claro, mas a gente nem contabiliza às vezes que a gente está enviando porque a gente acha que perdeu ao invés de ter. Né? É verdade. Só para fazer Então, agora um quadriplex na cabeça agora. porque o triplex já foi. Já foi. Ó, outro então. Muito envolvimento tira o discernimento. Tira. Você está envolvido com muita coisa, entupido de coisa, você não consegue ouvir Deus, gente, porque você está fazendo tanta coisa demais. Tira. Olha, que eu fui mês passado para um congresso em Pernambuco, com a juventude de Pernambuco, e aí eu fui falar sobre um tema, né, que é o trabalho para a glória de Deus, como glorificar Deus no trabalho. E eu preparei justamente para jovens adultos a palestra, né? Uhum. Só que chegou lá, tinha 3 adultos. O resto era todo adolescente. Aí, louvado seja Deus, vamos adaptar aqui para eles. Uhum. E eles muito orgulhosos, algum falando para mim da sua agenda, olha, eu estou no louvor, eu estou nisso, eu estou naquilo, E eu fui ter que jogar um balde de água fria, né? Falei, olha, cuidado com esse estou em muitas coisas. Por que você não foca em algumas apenas e faz com excelência? A gente acha que por a gente estar fazendo muita coisa e ocupando muitos espaços dentro da nossa igreja, a gente é um bom servo, né? A gente está fazendo grande coisa. E às vezes, uma vez o pastor Milton Monte, que ele é hoje ele é da Junta de Missões Nacionais, ele era pastor aqui, secretário executivo, uma vez ele me puxou e disse assim: com quem que você está querendo pagar? Para quem que você está querendo pagar fazendo esse monte de coisa?
Porque às vezes agradável. a gente está querendo pagar uma conta que a gente não vai querer conseguir pagar nunca, né? E aí foi isso que eu falei para eles. E é justamente isso. Quando a gente está envolvido com um monte de coisa, a gente esquece justamente o principal, que é lá o número 1, a presença. Até porque, na verdade, um servo bom não é o servo que faz tudo, é o servo que faz o que o senhor dele pede, né? É isso mesmo. É isso aí. Mais um para vocês pensarem à noite, viu? Agora. Entendi, vai nem Todo mundo dormir hoje pensando. já. Mais um. Vamos Vamos orar, lá? gente? Vamos orar, Simon? Vamos lá. Ó Deus, nosso Pai, nosso Senhor, nosso Salvador, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de te servir, de fazer parte da obra que o Senhor já começou. Queremos, ó Deus, colocar em tuas mãos, ó Deus, a vida do pastor Lucas, que veio aqui nos abençoar. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue frutificando sobre a vida dele, para que ele possa continuar transbordando sobre a vida das pessoas que estão ao seu redor, Pai. Usa o teu servo, continua usando a sua família, ó Deus, e que o seu ministério continue sendo, ó Deus, um sucesso para a tua glória, e o sucesso para a tua glória aprendemos hoje que é a obediência, Pai. Que ele continue sendo um servo obediente ao Senhor, cumprindo a grande comissão. Abençoa, Pai, por favor, as nossas vidas, nossos ministérios, mas acima de tudo, Senhor, gera em nós o desejo de estar na tua presença, de permanecer na tua presença, Pai. Tenhamos tempo e que esse tempo, ó Deus, seja como consequência, ó Deus, fruto para o teu reino. Muito obrigado por tudo. Continua abençoando a coordenação do 29 e cada um de nós possa continuar contribuindo com o teu reino de maneira equilibrada, saudável, para a honra e glória do teu nome. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Ei, vamos tirar uma fotinha. Quem puder abrir a câmera. Deixa eu parar a gravação aqui. Quem puder abrir a câmera, abre aí para a gente tirar.